E aí, tudo belezinha? Como é que você tá? Tudo certo com você? Seja muito bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula eu vou ensinar para você o segredo da linguagem corporal. O porquê que a nossa linguagem corporal é tão impactante para nossa persuasão, para as nossas habilidades sociais, para nossa construção de autoridade. Entenda o seguinte, nós estamos vivendo nessa terra aqui, a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, aproximadamente 70 mil anos. E talvez você não saiba, mas desses 70 mil anos, nós vivemos 50 mil anos sem a fala. Olha que louco, vivemos 50 mil anos sem falar. A gente se comunicava basicamente com gestos, expressões faciais e resmungos. Era desse jeito. E nós não só sobrevivemos 50 mil anos, como prosperamos, a ponto de estarmos aqui até hoje. Conseguimos nos desenvolver como espécie, nos comunicando por 50 mil anos sem falar. Dá para entender a importância da comunicação não verbal? Nosso cérebro tem muito mais referências de comunicação não verbal do que de comunicação verbal. Então, desses 70 mil anos, tivemos só 20 mil anos com a fala e 50 mil anos sem a fala. Então, o seu cérebro reage muito mais do que você imagina com a comunicação não verbal. Então, nas aulas anteriores eu falei um pouquinho disso, técnicas práticas, a sua postura, como usar as mãos, ombro, queixo, o olhar, o sorriso. Por quê? Por quê? Porque a sua comunicação não verbal é uma das coisas que você mais precisa desenvolver para elevar sua persuasão, para elevar seu charme, para elevar o seu poder de sedução, para elevar sua influência. Então essa aula aqui eu vou falar especificamente disso. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Então olha só, vou ensinar isso para vocês falando um pouquinho de um cachorro que eu tive. O nome dele era Thor, ele era um pitbull. O Thor, ele em casa, ele era um bebê. Em casa ele era um bebezão. Eu falava com ele já aquela cara de bebezão, colocava a barriga para cima, era aquela coisa fofa, uma coisa fofa. Agora, era só pegar o Thor e falar assim, Thor, vamos passear. Na hora que eu falava passear, a postura dele já mudava, ele já ficava mais, sabe? Mais assim, ó, mais ereto. Colocava a coleira nele, a gente passava pelo portão, o Thor se transformava. O Thor estufava o peito assim, ó, saía andando com o peitão estufado assim, ó. Se ele via o outro cachorro, se o cachorro fosse macho, ele estufava mais o peito ainda, ficava mais ereto e se aproximava do cachorro assim, ó. E o que essa expressão corporal aqui do Thor tava falando pro outro cachorro? Ó, meu parceiro, aqui eu que mando, hein? Eu que sou o alfa da parada aqui. Não entra numa comigo. E o cachorro, na maioria das vezes, né? A não ser que o cachorro fosse maior do que ele, mais forte. É difícil, né? Ter um cachorro mais forte que o pitbull na rua, assim, é difícil de se achar. Os cachorros tudo, ó, ficava com o rabinho entre as pernas. E olha a postura do outro cachorro, ó. Murchinho, rabinho entre as pernas e saia fora. Se o Thor via uma cadela fêmea, cara, ele ficava ali com uma postura parecida, com o peitoral ali estufadão, só que era menos agressivo, era mais assim no sentido de se exibir, sabe? Ele ficava assim, fazendo uns movimentos, e chegava perto e virava assim para ela, mostrando o porte físico dele. E o que estava comunicando toda essa expressão corporal ali do Thor? Falando para a fêmea assim, olha, eu sou um macho top, minha filha, se você quiser se reproduzir comigo, você vai se dar bem, olha aqui pra mim, ó como é que eu sou forte, ó como é que eu sou alfa, ó como é que eu sou imponente. Então, gente, por que eu tô contando essa história do meu cachorro? Tadinho, nem existe mais o Thor, já morreu faz muitos anos, nem tem mais cachorro hoje em dia. Hoje minhas filhas têm 2 gatos, a Zoe e o Ragnar, vou dar alguns exemplos deles mais pra frente também. Então é o seguinte, o Thor era um cachorro, e os outros cachorros entendiam exatamente o que o Thor estava comunicando com a expressão corporal dele. Se cachorro entende, imagina o ser humano. Então, eu tô te contando essa história para você entender que a partir de hoje você precisa parar de ignorar a sua comunicação não verbal. Esse é o primeiro passo. Entenda que isso daqui, a sua comunicação não verbal, é a parte mais importante da sua comunicação. Tô falando isso com muita ênfase porque a maioria das pessoas ignora. A maioria das pessoas ignora a comunicação não verbal, acha que isso é perfumaria, acha que isso é superficial, e é exatamente o oposto. O que eu mais escuto de pessoas que querem dicas para serem mais persuasivas, para exalar mais confiança, para exalar mais poder pessoal, elas perguntam assim para mim, Alan, o que eu falo para ser mais persuasivo? Alan, como é que eu chego e falo? Sabe o que eu falo para essas pessoas? Falo assim, olha,
só não fala merda. Só não fala merda. Porque o que você fala não é tão importante assim. Muito mais importante do que você fala, do o que você fala, é como você fala. É a sua expressão facial, é a sua expressão corporal, são os seus gestos. Isso é muito mais importante do que as palavras que você usa. Já perceberam como é que a gente pode mudar completamente o significado das palavras, mudando como a gente fala? Se eu falo para vocês assim, bom dia, como é que você está? Olha para você ver. Agora se eu falo assim, bom dia, como é que você está? É outra coisa. Se alguém pergunta assim para mim, Alan, você tá bem hoje? E eu respondo assim, tô bem sim. Agora se alguém perguntar, Alan, você tá bem hoje? Eu respondo assim, tô bem sim. É outro significado completamente diferente. Então entenda uma coisa, você vai desenvolver muito aqui a sua linguagem não verbal, porque ela é, em relação à comunicação, a parte mais importante. Então você vai treinar muito isso aqui comigo. Entendeu? Essa aula aqui era só para falar da importância disso para você. Era só para você parar de ignorar. A partir de hoje, para de ignorar a sua comunicação. Para de ignorar tudo o que você está comunicando com o seu corpo, com a sua expressão, com os seus gestos, com a sua roupa, com o seu cabelo, com tudo. Tudo está comunicando muito mais do que você imagina. E esse é um dos segredos para elevar a sua persuasão, para elevar o seu poder pessoal. Beleza, galera? Ó, beijo grande. Fica ligado que na próxima aula a gente vai se aprofundar mais agora na parte prática de como usar a sua linguagem não verbal para elevar suas habilidades sociais. Até a próxima!